declaração? Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por gentileza. Abra o seu coração. Abra aí também a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Para quem não sabe, nós estamos ministrando uma série de mensagens aqui em cima da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, chegando aí no finalzinho, já estamos no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quantos encontraram? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Fale conosco, Espírito Santo. Tenta tal liberdade, aqueça o nosso coração pela exposição da tua palavra. Espírito Santo, vivifique essa palavra. Que não seja um sermão apenas, uma instrução humana, Pai, mas que o Senhor vivifique. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Me auxilie, Pai, me ajude a pregar no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Meus amados, Paulo, nós já tratamos sobre isso. Paulo enviou Timóteo, né? E Timóteo, ele trouxe alguns elogios à igreja, e Paulo faz alguns elogios, nós já falamos sobre isso, né? Mas Timóteo também traz algumas informações que Paulo precisava tratar. E uma das coisas que Paulo precisava tratar na igreja em Tessalônica, ele vai tratar isso na maioria das suas igrejas, é a questão da pureza sexual. Se você for ver, é mais ou menos, né? Paulo fala de outras coisas, mas aqui a base do que Paulo vai tratar no capítulo 4, os versículos que nós lemos, ele vai falar muito sobre a questão da sexual, da pureza sexual, da santificação, inclusive na área sexual. Eu queria começar, normalmente eu não faço isso, mas eu queria começar eu li um comentário hoje do Bacon, um comentarista teólogo, eu queria lê-lo para nós. Olha só: o fato é que uma das barreiras mais difíceis que o convertido pagão, lembrando que aqui nós estamos, né, numa cidade grega, o fato é que uma das barreiras mais difíceis que o convertido pagão tinha de transpor
era a atitude cristã concernente ao sexo. Ele fora criado num mundo em que se aceitava habitualmente poligamia, concubinato, homossexualidade, promiscuidade. Muitos dos cultos religiosos eram de caráter francamente sexuais, com ritos fálicos e fornicações sacramental, como parte da adoração. É digno de nota que, junto com outros assuntos pertinentes às práticas pagãs, a fornicação seja mencionada e proibida no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 29. Então, quando a gente olha, por que Paulo está tratando tanto essa questão, e Paulo vai bater muito, né? Se você pode ler os Romanos, você pode ler, por exemplo, aqui Tessalônica, Filipos, Paulo vai Éfeso, Paulo vai bater muito nessa tecla, porque um grego, um romano, na cultura greco-romana, quando eles se convertiam, eles já tinham por costumes, práticas sexuais, que agora precisava se converter a um novo padrão de vida. Quem está comigo em nome de Jesus? Era muito comum naquela época. Você pode perceber isso até nos filmes. Era muito comum. A cultura daquele povo era uma cultura muito depravada sexualmente. Agora, em meio a tudo isso, entra o Evangelho de Jesus. Imagina Jesus chegando através da pregação de Paulo a aqueles irmãos em Tessalônica. E agora Paulo ganhou-os para Jesus, ganhou-os para Cristo, converteu o coração daqueles homens. Paulo agora está doutrinando eles, ensinando eles aquilo que Deus quer para eles, que é a santificação. Fala comigo assim, santificação. Versículo 1, você percebe que Paulo diz assim: o modo de viver para agradar a Deus. Irmãos, não tem outra forma de agradar a Deus senão por meio da santificação. Versículo 3, por exemplo, nós vamos perceber que ele repete, ele diz assim: pois esta é, afirmação, olha só, essa é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Versículo 1, Paulo está dizendo assim: vocês precisam viver para agradar a Deus. Versículo de número 3, ele fala: pois essa é a vontade de Deus. Perceba que Paulo fala assim: viver uma vida para agradar a Deus. No versículo 3 ele fala como. Quem aqui entende que nós precisamos viver uma vida para agradar a Deus? Aí no versículo 3 ele fala como. É claro que nós temos muitas formas, nós estamos no contexto, nós estamos expondo aqui essa parte da Bíblia. E aqui o que Paulo está dizendo é: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Só para não esquecer, fala de novo assim: santificação. Quando eu falo para repetir, não é para ficar chato não, tá? Só para lembrar. Santificação. A santificação aqui, irmãos, ela é um processo. A palavra santificação traz a ideia de consagração, purificação, o efeito da consagração, santificação do coração e da vida. Do grego é isso. Em outras palavras, a santificação é Deus operando em nós de dentro para fora, não de fora para dentro. É um processo, eu vou falar sobre isso, mas é Deus que vem, quando alguém recebe a Cristo, Deus, o Espírito Santo, começa a operar em nós, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma transformação, e isso vai tocar o nosso coração e a nossa vida, porque quando nós somos transformados dentro, o nosso redor muda. Estão comigo ou não, irmãos? Quando Deus toca dentro, a nossa vida é transformada. Agora, qual que é o problema? Quando não há santificação, alguém quer mudar uma outra pessoa de fora para dentro, aí não consegue. Quem consegue perceber a diferença? Existem proibições que, por exemplo, um homem pode fazer. Um religioso pode fazer. Só que Paulo disse aos Colossenses que não tem valor nenhum contra a sensualidade, porque não há libertação no coração. Você pode arrancar de alguém uma prática momentânea, mas se aquilo não sai do coração da pessoa, ela cai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não?
Pensa numa árvore que está dando frutos, aí você vai na época e arranca aqueles frutos. É só esperar que vai dar fruto de novo, é só esperar a estação própria. Só que o que Paulo está dizendo é que a santificação, ela vai tratar um pouco mais a fundo, ela vai tratar as raízes. Ela não vai tratar o efeito, vai tratar a causa. E tem muita gente tentando lidar com o efeito, mas a causa é deixar o Espírito Santo tratar, uma conversão genuína. Eu gostei muito de um segundo comentário, irmãos, que eu li aqui. Olha só, nas Escrituras a santificação é tripla: posicional, ou seja, os cristãos são tirados do mundo e assentados com Cristo. Prática, o crente alcança vitórias diárias contra o pecado e cresce em santidade e na presença com Cristo, e perfeita, quando seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então a santificação, ela vem posicional. O que é isso? Deus nos arranca do mundo. Quem aqui que Deus arrancou você do mundo em nome de Jesus? Irmãos, eu olho para a minha vida, eu fico pensando em Davi, quando Davi diz assim: Ele me tirou de um lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha. Tem mais alguém aqui? Ele me tirou do lamaçal, me tirou de uma lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico de louvor nos meus lábios. Essa é a nossa vida. Primeiro Ele nos tira, Ele nos posiciona, Ele nos tira de um lugar para o outro. E depois, irmãos, Ele tira de dentro de nós o mundo. Primeiro Ele tira o mundo de nós, Ele nos tira do mundo. Depois Ele vai tirar o mundo de nós. Mas vai chegar um dia, nós tratamos isso nos GCs um tempo atrás, vai chegar um dia que nós seremos, essa santificação será perfeita. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vai chegar um dia. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos passar por um processo. A santificação, quando você vê a palavra santidade na Bíblia, ela é um ato. A palavra santificação é um processo. É por isso que Provérbios 4,18, Salomão disse assim: o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho de um homem bom é como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais nesse processo até chegar o momento que não tem mais sombras, que o dia está pleno. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, eu lembro muito de uma frase, eu sempre falo isso, é uma frase de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho para os irmãos católicos. Ele fala assim: não sou quem gostaria de ser, mas também não sou mais eu. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, a partir daquele momento que começamos a fazer a vontade de Deus, a gente olha para nós e pensa: eu queria ser melhor. A gente percebe que estamos em construção. Amém, gente? Estamos sendo construídos por Jesus, que tem uma obra interna e que se manifesta externa também. Nós olhamos e queremos tanto uma melhoria até mais rápida. Só que nós olhamos para trás também e pensamos: nós não somos mais quem éramos antes. Você não é mais quem você era, mas talvez não seja quem você gostaria de ser. Isso é santificação. Ele está transformando a sua vida em nome. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então a vontade de Deus é a nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Então o texto está me dizendo que sem santificação eu não consigo agradar a Deus. É isso que está dizendo? É isso, irmão? Sim ou não? Eu estou forçando o texto ou eu estou pregando? A Bíblia diz que alguém sem santificação não pode agradar a Jesus. É isso mesmo? Amém? Então nós precisamos de santificação. Agora, olha comigo aqui ainda no versículo 3, olha só: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vocês, em outras palavras, fiquem longe da prostituição. Eu preciso repetir: santificação não envolve só a questão sexual, mas eu estou pregando aqui em Tessalonicenses, eu não ia pular esse texto. Estão comigo ou não?
Quem ama a Bíblia aqui? Olha só, eu vou ler mais um comentário do Strong. Eu fui pesquisar essa palavra no grego, a palavra prostituição. No grego, o Strong colocou assim: a palavra prostituição aqui é a palavra porneia. Porneia, de onde vem derivados pornô, pornografia, é a palavra porneia. A tradução, segundo Strong, é assim: relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais e etc. E alguns casos de relação e divórcio. Então, quando Paulo fala assim, fique longe da prostituição, engloba toda e qualquer prática sexual fora do casamento ou antes do casamento. Então a realidade de um cristão é: nós precisamos agradar a Jesus. Nós precisamos viver uma vida que louve a Deus, que agrade a Deus. E segundo o texto, qual é a forma de fazê-lo? É colocando a nossa vida de modo que o nosso corpo vai glorificar Jesus, e ficando longe de uma prática sexual fora de um casamento ou antes de um casamento. Não dá para glorificar a Jesus, segundo o texto, sem a santificação. E não dá para ter santificação sem ficar longe da impureza, no caso aqui, impureza sexual, a prostituição, que é qualquer prática sexual fora de um casamento entre homem e mulher. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Está na Bíblia, está na Bíblia. Aí quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos perceber: santificação. Qual que é a forma de fazer? Fique longe, se abstenha disso. É por isso que Paulo, eu vou depois falar de novo esse texto, mas 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo disse aos irmãos em Corinto, falou assim: fuja da prostituição, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que peca, que comete imoralidade, peca contra o próprio corpo. Aí Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e vocês não pertencem mais a vós mesmos. Então qual é a recomendação de Paulo para os irmãos em Corinto também? Fuja. Fala comigo assim: fuja. Fala comigo assim: fuja. Porque no processo de santificação nós vamos precisar manter distância da prostituição. Amém? Amém ou não? Então nós não podemos brincar com fogo. Não podemos ficar brincando com a coisa séria dessa. Fique longe, mantenha distância. Paulo disse: em alguns momentos, foge mesmo. Em alguns momentos, a fuga vai ser literal. José, quantos lembram de José? A mulher, irmãos, o Cláudio Duarte fala que devia ser uma mulher muito bonita. O Cláudio Duarte faz uma piada, mas eu ia fazer aqui, mas não combina comigo fazer piada. Às vezes fica sem graça. eu fico rindo sozinho das minhas piadas. Então esquece a parte da piada. Aí você riu, tá vendo? Que legal. Pelo menos assim. A mulher está tentando José. O José não ficou lá assim: sou homem de Deus, eu estou lá, o que você pensa que é? Entende? Estava só os dois. Ambiente propício, porque cristão não cai em público. Então se a gente corta o ambiente, a gente já cortou muita possibilidade de queda. Amém ou não? Aí está ali. Mas ele era escravo, ele não tinha opção. Ele não tinha opção de se retirar. Mas a coisa foi ficando complicada. A mulher começou a agarrar o José. E a Bíblia diz que José correu literalmente ao ponto da mulher segurar a capa dele. Eu fico imaginando que aconteceu isso aqui, mais ou menos isso aqui. A mulher segurou a capa. Eu ia falar para a tola: vem cá segurar minha capa. Vem segurar minha capa. Ela não quer. Aí a mulher segurou a capa. Olha o José. Eu fico pensando: segurou, e fez isso aqui,
Segurar, lava depois. A mulher segurou a capa do José. E o José, o que ele fez? Ele correu. Largou a capa para trás. Porque o princípio é o mesmo. A Bíblia é a mesma de Gênesis e Apocalipse. Qual que é o princípio? Fala comigo assim, foge. Fala comigo assim, mantenha a distância. E segundo a tradução da palavra de Strong, qualquer prática, qualquer relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais e por aí vai. Amém? Agora, versículo 3. Vocês estão acompanhando comigo aí? Versículo 3. 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Agora a palavra de novo aqui, ó, em santificação e honra. A palavra cada um de vós saiba possuir o corpo, a Bíblia é NVI, se você tiver aí você vai perceber, Nova Versão Internacional colocou assim: cada um de vós controle, a palavra é controlar o corpo. Ou seja, na santificação, Deus nos deu condição de controlar. Fala comigo assim, controle. O cristão tem controle. Ele não vai ficar lá testando o controle dele. Entendeu a diferença, sim ou não? Ele não vai ficar lá assim, ó diabo, vem me pegar. Ele não vai fazer isso. Mas a Bíblia diz que ele tem controle. Nós temos controles. Controle. A Bíblia mandou 1 Coríntios 15, 34. O 33 é legal, todo mundo conhece, que é: as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que a mídia tanto prega, né, que é uma pregação, prega que é normal, que é normal, que é normal, que é normal. Antigamente, por exemplo, a função da mídia era erotizar os homens. Tudo que ia fazer tinha uma mulher lá. Tem nada a ver, tinha uma mulher pelada lá, seminua, nada a ver o negócio. Você comprar um preto barba, até uma mulher não tem barba, mas ela que faz propaganda preto barba. Tem nada a ver, mas é uma ideia de erotizar criança. 99% dos homens foi erotizado na infância, isso é um problema. Se você perguntar a alguns psicólogos sérios, né? Porque tem uns aí que já 99% dos homens tiveram um problema de erotização fora da época. Agora hoje não é erotizar, só é afeminar. Ou só eu que estou percebendo essas coisas? Ou só eu que estou percebendo? É afeminar. E aí a mídia fica pregando isso o tempo todo, pregando e desconstruindo, porque pega um super-herói e muda o super-herói para desconstruir numa criança algo. As más conversações corrompem os bons, corrompe os bons, corrompe os bons. Aí o verso 34 ele fala assim: não pequeis, imperativo. Não pequei, o verbo no imperativo, ou seja, Deus nos deu condição de não pecar. Qual que é o problema? A gente sai assim, eu peco porque eu sou pecador. Não é assim, irmãos. Como diz o pastor Márcio Valadão, nós precisamos andar uma vida em santificação. Acontece o pecado, ele pode acontecer, pode não no sentido de legalidade e permissão, mas no sentido de acidente. Agora, a gente não vai viver uma vida entregue ao pecado, porque nós podemos controlar. Fala comigo assim, controlar. Gente, eu vou ler um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu vou ler agora para nós. Eu estou pregando para mim. Um dos textos mais lindos da Bíblia no assunto. Olha só, Romanos, corre comigo lá. Esse é um dos textos que a gente tem que parar para ler. Romanos capítulo 6. Se você puder depois ler todo o capítulo 6 na sua casa. Mas eu quero do versículo 17 em diante, até o 23 aqui, que é o final do capítulo. Romanos 6, 17, olha só. Olha que texto lindo, gente, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado,
Escravo de quê? Então quer dizer que nós éramos escravos do pecado? Era ou não? Escravo do pecado. Então vamos lá. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer de coração, não é fora, é dentro. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste, gente, olha isso aqui. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza. A palavra impureza você conhece, aqui é uma variação do grego, não é a porneia, mas é uma depravação sexual. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não somos mais escravos do pecado. Ninguém pode falar assim, eu caí porque eu caí sexualmente, seja casado ou solteiro, eu caí sexualmente porque eu não tenho controle, isso não é bíblico, a não ser que a pessoa não seja cristão. Nós não somos mais escravos. Nós não precisamos entregar o nosso corpo para o pecado. Agora nós entregamos o nosso corpo para Deus. Sabe qual é o resultado do pecado? É morte. O resultado do pecado é? Irmãos, olha só, olha a pergunta que Paulo faz aqui no versículo 21. Naquele tempo, que resultado que nós colhemos? Deixa eu parafrasear para nós aqui. Qual vantagem nós temos para contar da época do mundo? O que a gente tem para contar de bom do mundão? É claro que alguns irmãos cresceram na igreja, glória a Deus pela sua vida, que teve um privilégio. Deus seja louvado pela sua vida. Você que os seus pais fizeram como hoje, uma criança que foi dedicada ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas para aqueles que viveram uma vida no mundo, o que a gente tem de bom de lá? Porque o diabo pinta o mundo como se o mundo fosse bom. O diabo pinta o mundo como se ele fosse bom. Mas reflita aí. Qual que é a coisa boa do mundo? Aí Paulo conclui assim: o que vocês escolheram foram coisas que hoje eram motivo de se envergonhar vocês. Vergonha. A bagagem que nós trouxemos do mundo é uma bagagem de vergonha e uma bagagem de morte. Uma bagagem que nos leva à morte. Mas sabe como Paulo conclui aqui? Você já leu comigo? O salário do pecado é o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, hoje a gente vive uma vida. Tem uma frase que eu demorei a entender. Confesso, demorei a entender. Frase do Billy Graham. E olha que o Billy Graham sempre foi muito simples, mas essa eu demorei a entender. Billy Graham disse assim, mais ou menos assim. Ele disse assim:
Ainda que o céu não existisse, foi um prazer ser um cristão. Olha que loucura isso, eu consigo entender. Ainda que não existisse céu, ainda que não existisse a eternidade, a vida do porvir, foi um prazer ser cristão. Porque a vida cristã é uma vida boa também aqui na terra. A vida cristã também é uma vida segura, é uma vida que protege, é uma vida que abençoa, é uma vida que está cercada de princípios que são benéficos para qualquer pessoa. Estão comigo ou não, gente? Sim ou não? Nós, irmãos, entendemos o seguinte: o mundo, o pecado sexual vai trazer coisas que Paulo disse, duas coisas: vergonha e morte. Vergonha e morte. Vergonha e morte. O que o pecado sexual traz? Vergonha e morte. Essas duas coisas. Ainda no versículo aqui, volta comigo lá, a gente concluir aqui. Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, quem vive essa vida, e a palavra lascívia aqui é desejo pelo proibido, luxúria, tendência excessiva ao desejo sexual. Quem vive assim? Paulo respondeu: quem não conhece a Deus. Então não tem outra coisa, ou a gente não conhece a Deus, ou a gente não vive assim. Lascívia, desejo pelo proibido. Você percebeu que o diabo faz o proibido parecer bom? Irmãos, eu já, nesses 22 anos de vida que eu tenho, eu já peguei alguns estudos de fazer experiência pastoral. Eu já atendi pessoas, por exemplo, casais, que são casados bonitinho, marido, mulher, tudo bonitinho, lindinho, tudo bonitinho, que tem problema, não consegue namorar. Aí é um outro problema. Não é o tema de hoje, mas é um outro problema. Aí quando a gente vai estudar, no tempo de namoro, que não podia, tinha de jogar água, extintor, areia. Era uma loucura. Era uma loucura. Eu já atendi jovem, há muitos anos atrás, que chegou para mim no tempo de namoro, passou, pelo amor de Deus, que eu não estou dando conta. Aí casou, aí foi fazer um gabinete comigo. Aí qual era o problema? Pastor, a gente não está namorando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Quando não podia, aí quer. Aí quando Deus fala assim, filho, corre para o abraço, aí não rola mais nada. Aí o fogo acabou, murchou o fogo, acabou. Sabe quais? Gente, um dia eu estava conversando com alguém, olha para você ver como que funcionam as coisas, e era um lugar, era para casais, a gente estava entrando nesse assunto. Aí a gente falando de lua de mel, de santidade. Aí entramos num assunto, estava um amigo, né? E ele falou assim, cara, quando eu casei, na minha lua de mel, nós fomos dormir. Aí carinhosamente eu dei uma olhada para ele. Falei, dormir? Não, nós fomos dormir, estava cansado. Vamos dormir. Aí depois acordamos, fomos para a praia. Aí só à noite, assim, eu falei, cara, aí eu entendi. Por quê? Porque o pecado rouba algumas alegrias
que só vão experimentar as pessoas que pagam o preço da santidade. Para muitas pessoas, irmãos, quando entram num casamento, aquela questão perdeu a graça já. Por quê? Porque o namoro já foi um casamento. Então a lua de mel perdeu um pouco da graça. É a praia só, ou é o resort, ou é a fazenda, mas já perdeu a graça algumas coisas. Por quê? Porque o diabo, ele entra e o papel dele é roubar prazer na hora certa. Ele dá prazer na hora errada e tira prazer na hora certa. Estão comigo ou não? Mas o mundo vai vender uma placa o quê? Nada a ver. Irmãos, uma mensagem dessa, eu pregando isso aqui, no século, na era pós-moderna, é perigoso eu perder até 2 seguidores no Instagram. Retrógrado, antigo, legalista, e pode me rotular. Mas eu tô caminhando em 1 Tessalonicenses, eu estou seguindo. Eu deveria fazer o quê? Não, pastor, pula o capítulo 4, vai direto para o capítulo 5, porque o capítulo 4 é indigesto. Mas será que o capítulo 4 que serviu para os irmãos em Tessalônica, que mudou a vida dos irmãos em Tessalônica, não transforma a nossa vida hoje? Não muda a nossa vida hoje? Qual que é a vontade de Deus, gente? Qual que é a vontade de Deus? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Eu ainda estou aqui no santificação e honra. 1 Coríntios, o texto que eu citei, eu vou agora ler os anteriores. Eu citei para nós 1 Coríntios 6,18, que é: fuja da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Agora eu vou ler os anteriores. Eu vou começar aqui no 15. Não sabe, gente, isso aqui é pergunta, tá? E aquela pergunta tipo assim: hello, acorda, Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Aí ele fala: fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Uma mentira, por exemplo, é fora do corpo. Não estou dizendo que pode mentir não, mas é fora do corpo. Uma ira é fora do corpo. Mas o pecado sexual agride o corpo de Cristo. Fere o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, Paulo fala assim: nós somos membros de Cristo. Quando nós pegamos o corpo de Cristo, que é um com Cristo, e entregamos a uma meretriz, nós fazemos um com ela. Laço de alma. Laço de alma. Talvez alguém fale assim: pastor, tem gente de menor aí, pastor, que está ouvindo isso, não escuta aqui, vai escutar tudo errado na escola. Tudo errado nas escolas. Porque o que está assim de escola no Brasil, que faz, que levanta bandeiras contrárias à palavra de Deus. Não pode ouvir na igreja, não, vai ouvir na escola. Vai ouvir lá na escola. Vai ouvir na escola. Se uma pessoa pega e ela deita-se com uma outra pessoa, ela se fez um corpo com ela, um vínculo de alma. Quem está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus? Vínculo de alma.
Sabe o que eu tenho visto ao longo da minha vida pastoral? Às vezes, é só como exemplo, tá, gente? Não estou falando que é o homem que faz mais, né, mulher? Por favor. O homem trai a mulher. Aí ele se torna um só, que ele era com a esposa de Jesus, ele se torna um com alguém. Uma meretriz, por exemplo. Ele abre um portal de legalidade para a mulher dele também traí-lo. E eu acompanhei muito isso, não estou dizendo que vai acontecer com todas as mulheres, pelo amor de Deus, gente. Mas abre um portal, eu não estou dizendo também que a pessoa vai ceder à tentação. Eu estou falando para a gente madura aqui, pelo amor de Deus, eu não posso ficar pisando em ovos, senão eu não prego. Abre um portal e brecha e legalidade para o cônjuge também fazer. Porque um portal, o mundo espiritual trabalha com autoridade, legalidade. Começa a ter uma legalidade no mundo espiritual, naquela família. Então nós precisamos perceber que sexo é espiritual. Fala comigo assim: sexo é espiritual. Alguém fala assim: pastor, não existe pecadinho nem pecadão. Aí eu não sei qual a Bíblia quem está lendo. Porque a Bíblia que eu estou lendo, eu já vi muitas vezes Jesus trazer para nós uma medida de pecado, ou diferenciar pecado de pecado. Lá em Provérbios dá uma escala de pecado, coisas que ele abomina e a sua alma detesta. Tudo é pecado no sentido assim, tudo pecado, é uma ofensa a Deus, mas existem pecados, por exemplo, um deles, aqui no meu contexto, olha só, qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a moralidade peca contra o próprio corpo. Já percebeu que o pecado sexual é um dos pecados mais difíceis que a pessoa tem de reconciliar com Deus depois? Quem já percebeu? Mais difícil. Homem de Deus, por exemplo, pega lá, o pastor irou, deu uma canelada numa pessoa, aí vem, trata ele, daqui a pouco ele consegue reerguer de novo. Agora, quando é pecado sexual, é muito mais difícil de lidar depois. Estão comigo ou não, irmãos? Também não estou dizendo que é só isso que é pecado, por favor. Agora, sabe o que é legal, irmãos? Santificação e honra. Eu fui ler a palavra honra. Sabe o que a palavra honra fala? Valor devido e merecido. Sabe em outras palavras? Paulo está dizendo assim: irmãos tessalônicos, aprenda a valorizar o corpo de vocês. Quem é solteiro aqui fala eu. Não, solteiro fala eu. Uma palavra para os solteiros: aprenda a valorizar o corpo de vocês. Meninas da igreja, meninas, se você precisar deitar com alguém para casar, termina logo, porque essa pessoa não é de Deus para você. E homens também é a mesma coisa. Eu me lembro, irmãos, isso aqui é lindo quando a gente vê Deus fazendo. Eu me lembro de um jovem chegou na igreja chorando, literalmente chorando. E a gente tinha acabado de sair de uma consagração de 3 dias no monte. Ele chegou no dia seguinte chorando na igreja. Eu sentei, comecei a conversar com ele. Ele falou, eu tentando entender. Quando ele parou de chorar, ele falou assim: pastor, a minha namorada terminou comigo. Eu falei: mas por que terminou? Agora que está uma benção. Estava todo avacalhado, todo quebrado, todo ferrado, e ela estava do teu lado. Agora você está uma benção, está parecendo tá igual um cordeiro agora. Ela terminou por causa de quê? É porque eu falei com ela que não ia rolar mais. Eu falei que agora acabou. Eu falei, agora eu me decidi de verdade por Jesus Cristo. Sabe o que ela fez? Passou um pouquinho, me ligou e falou assim: não dá para a gente ficar mais. E um camarada chorando, porque precisou pagar o preço da santidade. Sabe qual é a maior mentira que o diabo coloca? Entre casais de noivos, por exemplo, tem que experimentar para ver se vai gostar depois de casar. Isso é a maior mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas.
Quem está comigo, diga amém. Deixa eu terminar para te pregar, viu, irmãos? Deixa eu terminar, que o capítulo aqui é longo. Mas eu já vou parar aqui. Eu vou parar. Versículo 7 e 8 a gente termina. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8, a gente termina. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Fique em pé, eu quero orar por você. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, rejeita Deus. Eu não escrevi nenhum versículo dessa Bíblia aqui, gente. Eu nunca tive o privilégio de escrever um versículo aqui. Deus me inspirar e eu escrever. Isso aqui não é palavra minha. Isso aqui não é invenção da minha cabeça. Eu estou segurando a Bíblia, a palavra de Deus. Quem rejeita essa palavra, não rejeita o pregador da palavra, rejeita o Deus da palavra. Alguém pode escutar essa palavra e continuar com a vida do mesmo jeito. Alguém há que possa criticar essa palavra. Mas sabe como Deus terminou esse texto? Paulo terminou dizendo assim: Jesus, Deus, nos deu o Espírito Santo. E eu fiquei perguntando assim, por que Paulo terminou dizendo sobre o Espírito Santo depois de falar sobre imoralidade sexual, pureza sexual? Porque Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse algo: é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, se não pelo Espírito Santo. É mais fácil um leão comer capim do que alguém sair dessa igreja transformado porque eu preguei sem o auxílio do Espírito Santo. Agora, se você der lugar para o Espírito Santo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amar uma pessoa não é aplaudir os erros daquela pessoa. A maior forma de amar alguém é ensinando a verdade para aquela pessoa. Eu queria que você orasse. É você e Deus. Como eu disse, irmãos, nós pregamos o evangelho de amor. Quem sabe, quem conhece a gente sabe disso. Quem já comeu 1 quilo de sal com a gente sabe disso. Isso aqui não é uma palavra de legalismo, não é isso. Na cruz do Calvário, Jesus mostrou o quanto Ele nos amava, mas ao mesmo tempo mostrou o quanto o amor, o quão a ira de Deus sobre o pecado também é cruel. Eu queria que você orasse. Só Deus conhece o seu coração. É você e Deus. De casados a solteiros. De repente você está na sua casa e alguém te enviou essa mensagem depois de um culto gravado, e eu estou chegando até você que tem algum problema na área sexual, algum pecado na área sexual. Deus quer libertar você. Você não nasceu assim, você não precisa viver assim. Jesus entra agora onde você está e transforma e muda a sua vida, e agora mesmo basta você receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Comece a orar no seu lugar. Eu vou deixar você orar.
santidade jamais vou te ver. Sem santidade jamais vou te ver. Mas não me criou pra me ter longe. Mas não me criou pra me ter longe de ti. Sem santidade jamais vou te ver. Sem santidade jamais vou te ver. Mas não me criou pra me ter longe. Mas não me criou pra me ter longe de ti. O teu amor me faz tão livre. O teu amor me faz santo. O teu amor me mantém caminhando. O teu amor me traz pra perto. O teu amor me faz livre, inclusive de mim mesmo e do meu eu, que insiste em dizer que algo deve ser feito pra te merecer. Pai, Do meu eu, entra nessa obra de dentro para fora, Senhor. que insiste Toca esse coração, Senhor. em dizer Rabachamandacalabassai. que algo Só o Senhor pode fazer, Pai, uma santificação de coração e vida. Recantarablaçanda. Muda, transforma essa pessoa, Deus. Nos transforma de dentro para fora. Não um legalismo humano, não palavras de homem, mas o Espírito Santo quebrando todas as nossas defesas. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Labachanarabacanaramandarabachai. O Espírito Santo libertando do pecado que parece prazeroso, mas traz depois tristeza, traz nojo, traz vergonha. Ricalabachecandaramai. Recandarabachacaramanai. Deus te liberta, eu creio nisso em nome de Jesus. Ele liberta, liberta, liberta. Eu declaro essa palavra de libertação. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta tua mente, teu coração agora. Ele te lava. Pastor, eu caí, pastor, olha a oração de Davi. Pai, me lava e serei limpo. Deus te lava, Deus te limpa, Deus te purifica. Deus guarda a sua mente, você não vai cair mais na história do inimigo, no conto do inimigo. O inimigo é enganoso, o inimigo é um sedutor, o inimigo é mentiroso. O pecado sexual, ele parece bom,
mas finalizado, dá nojo, dá vergonha, dá vazio. Vazio. Alma vazia. Escuta isso aqui, eu vou terminar. Essa geração, assim como a geração grega, romana da época, uma geração hedonista, uma geração que cultua o prazer, uma geração que quer prazer a todo custo. Você vai encontrar por aí alguém dizendo para você assim: o importante é ser feliz. Você vai encontrar alguém falar assim: não existe certo ou errado, o importante é ser feliz. Mas Deus olha para você e fala assim: eu tenho cura para a tua alma. E você sabe que é ruim. Você sabe que é ruim. Você sabe que é ruim. Há um bálsamo para curar sua alma. Tem pessoas, principalmente mulheres, que alma dilacerada emocionalmente, porque se entregaram para quem não devia, e Deus traz cura para você em nome de Jesus. Homens que a mente foi deturpada porque o inimigo chegou no momento da construção do seu caráter. Laço de alma deturpa a identidade. Muita gente que não sabe mais quem é. Meninas, Deus chama você de filha. Sabe o que a gente percebeu? Muitas meninas, não estou dizendo todas, muitas meninas com carências paternas, caindo no encontro de homens. Mas eu creio que Deus cura a tua identidade. O teu Pai celestial cura a tua carência paterna. A sua necessidade de afirmação vai ser curada em Deus, não em homens. Homem é a mesma coisa. Homem, você não precisa se reafirmar ficando com mulher. A maior bandeira cristã chama-se santidade. Santidade. Vamos terminar dizendo 3 vezes bem forte assim, ó: santidade, santidade, santidade. Vamos lá, 1, 2, 3 e... santidade, santidade, santidade. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O maior patrimônio do cristão é santidade. Santidade. Eu vou terminar, meu tempo já foi. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, eu quero entregar a minha vida hoje para Jesus. Levanta a sua mão, quero orar por você. Eu mudei até meu protocolo, eu quero terminar o culto. Normalmente eu oro junto com você. Hoje eu quero só falar assim: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Levanta a sua mão, quero orar por você. Tem alguém aqui ou em casa? Pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, eu estou afastado do Evangelho, eu quero voltar agora para Jesus. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Temos alguém? Não temos. Se de repente na sua casa você for uma dessas pessoas, está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, envie uma mensagem para nós no telefone que apareceu aí na sua tela. Ah, temos alguém lá atrás, Deus abençoe. Vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui, por favor. Se tiver mais alguém, levanta a sua mão bem alto para Jesus aí, eu quero orar por você. Vem cá, meu irmão, vem aqui de frente para mim. Glória a Deus, ele está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Nunca fez essa oração antes.
Pode ficar aqui, deixa eu orar com você aqui. Pai, em nome de Jesus, teu filho, Deus, está aqui no altar do Senhor. Não para uma religião, mas para Jesus. Ele veio buscar o Senhor, não um pastor, mas o Espírito Santo. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Por isso, Deus, eu coloco as minhas mãos abençoando. Deus, cerque o teu filho, Deus, de amizades no Senhor. Tire da vida dele tudo aquilo que não te louva, não te agrada. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Pai. Eu abençoo. Olha para mim, meu irmão. A palavra de Deus diz que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. Lucas capítulo 15, a palavra diz que Deus está fazendo festa agora no céu para receber você. E se Deus está fazendo festa para te receber, nós aqui em Lagoinha vamos fazer festa também para receber você. Amém? Bom, nós vamos contar de 1 até 3. E no 3 eu quero pedir para você virar. Amém? 1, 2, 3. Vire, por favor. E não nos criou pra não nos ter, não nos comprou pra não nos ter, não nos amou pra não nos ter, não nos criou pra não nos ter, não nos comprou. Embora, meus amados irmãos. Primeira coisa, eu quero pedir perdão, porque normalmente eu chego, eu gosto de cumprimentar todo mundo, mas hoje eu cheguei cheio de coisa para fazer e tal. Eu posso ter passado por alguém sem te cumprimentar, mas sabe que meu coração te ama, e eu sempre fico na porta no final para cumprimentar um por um. Mas hoje eu quero conversar com algumas pessoas aqui, todos os irmãos que são membros da igreja e podem ficar aqui mais alguns 10 minutinhos. Eu quero só dar algumas informações para você em relação ao nosso novo espaço. O prefeito pediu esse prédio, os irmãos sabem, eu já falei já. O prefeito pediu esse prédio, nós vamos ter que trocar o prédio da igreja. Eu queria só, porque as pessoas estão me perguntando no WhatsApp, eu queria só falar algumas coisas com os irmãos. Tá, quem puder, pastor, eu sou membro, eu quero ficar. O pastor, eu ainda não me defini, mas eu quero ser membro da igreja. Fique também, você é importante para nós. E quem, pastor, eu sou membro, mas pastor, infelizmente eu deixei uma panela no fogo, tem que ir lá ver. Aí você tem que ir embora, eu te abençoo também, amém? Mas para quem tem que ir embora, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, as consolações do Espírito Santo sejam sobre você. Vai em paz, Deus abençoe. Agora quem for ficar, é só sentar, que a gente vai começar já. Eu vou falar para vocês algumas coisas, amém? 10 minutos.